Já vou começar explanando, Rafael, porque isso aqui não é café, é só uma xícara de água. Porque, Sim. gente, esse menino, ele tomou uma garrafa inteira sozinho. Não deixou um pouquinho pra mim. O Matheus, ele não se dá conta do quanto café ele tá bebendo, Eu tomei gente. uma caneca. Duas Daqui? canecas. Ah. Duas canecas. E eu tomei 2 canecas. Você encontrou 3. Não, aí acabou. Sério? Aham. Enfim, daí acabou o café. Daí eu falei assim, amor, acabou o café. Daí ele faz mais pra gente gravar. Eu falei assim, não, é muito café. Depois a gente passa mal de tanto tomar café que a gente toma. Não, daí eu tenho insônia. Eu só tô querendo registrar aqui que eu não tomei o café sozinho. Tá. Você tomou um copo americano inteiro na hora que a gente tava levando o Benedito na creche. É verdade. Depois você veio, você meteu mais uma xícara, aí você foi pra academia. Aí ele foi meter a terceira xícara dele, ué, acabou? Eu falei, claro que acabou. Eu também tomei uma xícara e um copo americano. Mas você pode me mostrar. Acesse os ajustes de privacidade. Amiga, o que você tá falando? Depois que eu falo assim, a Rafa vai falar, ele xinga o povo. Ó que eu xingo essas inteligências que fica começando a falar do nada. A primeira coisa que eu penso é se ela tá ouvindo o que a gente tá falando, porque ela tá ouvindo. Mas do nada. Ninguém apertou nada e ela tá ouvindo. Maluca. Eu amo você, por favor, não me mate. O que a gente veio fazer hoje? Responder comentários de vocês Yes! nesta rede que vos fala. A gente vai fazer um vídeo respondendo os comentários de vocês que vocês deixaram nos últimos vídeos. O que eu quero falar, inclusive, gente, sempre deixem comentários, tá? Porque a gente lê todos, a Aham. equipe lê todos, a gente responde, não consegue responder todos, mas a gente responde vários. Sim. E quando não lê, não responde, não sei o quê, a gente também tá de olho pra de tempos em tempos, a gente vai selecionando aleatoriamente coisas que vocês deixaram nos comentários Sim. pra gravar esse vídeo. Inclusive, esse vídeo aqui, se você quiser deixar sua pergunta, já deixa aqui embaixo, comenta aí o que você quer saber. Quer dizer, espera a gente falar o vídeo, vai que você pergunta a mesma coisa que alguém Não precisa perguntou. esperar, não. Se falar de repetido, a gente A coloca gente repetido. filtra, é. Então, pode comentar aqui, deixa suas perguntinhas. Sim. Vamos lá? Vamos. Rafa, o que aconteceu com o seu bar? Pra quem não sabe, gente, a gente contou quando a gente se conheceu na história, vou deixar aqui nos cards, começou a parte 1 da nossa história, a gente se conheceu no bar do Rafa, que Sim. até então era do Rafa. Que até então era meu, só que daí, Londrinando aconteceu. Sim. A gente começou a trabalhar com internet, a ponto de não compensar mais eu ficar no bar. Daí eu vendi a minha parte e Mas fiquei com o Londrinando. Mas o bar existe ainda. Sim. Existe. Então, porque daí o jeito que fala parece que acabou, né? Tipo assim, Não, ai, eu tava bem, eu só saí porque não tinha mais como eu levar o Londrinando e o bar ao mesmo tempo e não compensava pra mim ficar no bar. Daí transformei meu trabalho 100% com a internet, já respondendo um monte de pergunta que às vezes chega vocês trabalham com o quê? Com isso aqui, gente. sim, a Com internet é a nossa fonte 100% de renda. Com o Instagram, com o TikTok, com o YouTube, a gente faz publicidades, a gente monetiza as nossas contas. E desde 2017, 100% da nossa renda vem da internet. É, e até porque o bar era uma coisa mais noturna, né? Então, como a internet a gente trabalha mais ou menos tipo de manhã, à tarde. Imagina você ia trabalhar À de manhã noite, à tarde. de madrugada. Mas você ia, tipo, trabalhar tudo isso, depois ia ter que ir pro bar, ficar até madrugada. Imagina, gente, bar não é só noturno, não. Não, o rolê, mas tipo, todo Porque tem além antes de eu fazer trabalhar à compra. noite, eu também trabalhava de dia, porque daí tinha que fazer toda a parte burocrática, banco, contador, RH, administrativo, compras, estoque, pedidos. Muita coisa era durante o dia. E aí, na hora que tava acabando o que tinha que fazer durante o dia, o bar abria. Às 4 da tarde eu já tinha que ir pro bar pra preparar, né? E ficava lá até de madrugada pra acordar no outro dia muito cedo. Então era puxado, não tinha. Pra mim era dedicação exclusiva o bar, assim. Não Sim. tinha como pôr uma outra coisa. E aí, mas existe, tá tudo certo. Eu só vendi a minha parte mesmo. É, daí eu, Rafa, por que você largou o bar? Já respondi. Sobre isso. Porque a gente começou a trabalhar com criação de conteúdo e foi muito mais interessante pra mim esse trabalho do que continuar lá no bar. Olá, meninos, que tal um irmãozinho para Benedito? Tô até tremedeira só de pensar. Não, gente. É brincadeira. Nem cachorro e nem irmão humano. Nem irmão humano. A gente já falou disso também em alguns vídeos. Talvez não aqui sobre não pegar cachorro nesse momento. Mas, gente, o Benedito, quando era filhote, ele destruiu o nosso apartamento. Vou até deixar umas fotos pra vocês verem. Dá muito trabalho pegar um filhote. Ou até um cachorro maiorzinho que já é acostumado com viver em outro ambiente. Pra se acostumar no apartamento é muito difícil. Não é fácil assim, não. São dois motivos. Então, um filhotinho num apartamento, a gente pensa bem, porque foi isso. Quando a gente teve nosso primeiro apartamento, ele era mobiliado. A gente não tinha nada, né? Então a gente alugou um apartamento que já tinha mobília. E aí, gente, era uma mobília dessas chique, caríssima. Não que era nossa. Não porque que era já nosso, lá. mas assim, a mulher deixou lá a proprietária. E o Benedito comeu quase tudo, gente. Foi bem difícil. É. Comeu porta, comeu mesa, que era de madeira, comeu...
Ele comia parede. Ele comia rodapé, sabe os rodapé assim no piso? Ele comia. Ele destruía tudo, assim. E aí ficou cara a reforma. A gente teve, né, de entregar tudo ali certinho, fez toda a reforma. Então deu bastante trabalho. Não tô falando que todos os filhotes são assim, mas tem um risco de ser. Ainda mais da raça do Benedito. A gente tem lá no Instagram, chega alguns comentários falando assim, gente, eu tenho um filhote igual ao Benedito, mas ele dava muito trabalho, porque o meu tá dando muito trabalho. Gente, eu já tive 2. Sim, dá muito trabalho. Nossa, posso até falar deles um dia aqui, mas eu já tive 2, que é o Sansão e o Joaquim. Meu irmão agora tá com um também, salsichinha, que é o Luke. Também tá arregaçando a casa deles. Então é muito característica dessa raça também. Então esse primeiro ponto é, poxa, não sei se eu quero que destrua o sofá, o tapete agora, nesse momento da nossa vida. Porque agora que a gente faz pouco tempo que a gente terminou de arrumar esse apartamento, deixar do jeitinho que a gente curtindo quer, um pouco. tá curtindo. O Benedito se acostumou, ele ama esse apartamento, ele ama a rotina dele. E aí esse é o segundo ponto. O segundo ponto é, por que não arruma o irmãozinho Benedito? Por conta do Benedito. E a gente não sabe se ele vai se adaptar bem. Ele tá entrando na terceira idade aí já, né? O Benedito, ele é muito metódico, gente. Vocês não fazem ideia... Ele é muito metódico. Do quão metódico o Benedito é. Qualquer mudança na rotina dele, gente, ele chega a adoecer. Vocês não têm noção. Ele fica doente quando muda as coisas. Ele é muito sensível, assim. Então eu fico pensando, poxa, se pega um filhotinho... Eu não sou desses que acha que cachorro é pelúcia. Ah, pegou, não funcionou, dá. Ah, pegou, não funcionou, devolve. Tipo, não. É um ser vivo. Então, se eu vou pegar um animal, eu vou ficar ali e vou insistir tudo mais. Eu fico pensando, e se o Benedito não se adapta bem? O Benedito já tá na terceira idade. Aí não tem como saber o que vai acontecer, então não sei. A gente acha que não é time. Uma coisa que a gente conversa muito é, se um dia a gente mudar pra uma casa, se um dia a gente tiver uma chácara, alguma coisa com mais espaço, talvez isso fosse melhor pra adaptação, tanto pro filhote poder brincar e tudo mais, quanto pro próprio Benedito. E quanto pra gente também, E quanto né? pra gente também. Mas assim, antes vocês falem, mas o Benedito tem que ter contato com outros cachorros. Ele tem, por isso que ele vai na creche 2 vezes na semana, ele vê a Amora, a gente passeia com ele, então ele tem contato com outros cachorros. Então... É só aqui em casa mesmo que a gente não prefere não ter cachorro nesse momento. Não é nunca não, gente. Porque eu tô falando tudo isso, mas por dentro eu tô assim, eu quero muito um filhotinho. Porque o meu irmão ganhou o Luke, que é o... E é muito fofinho, deixa eu pôr a foto né? dele aqui, gente, olha que coisa mais fofa. Ele é muito fofinho também. Sim. E aí ele trouxe o Luke pra cá, filhotinho, eu peguei no colo, quando eu peguei no colo, o útero coçou. Peguei no colo e falei, eu quero outro. Preciso de um filhote. Quando você pega um filhotinho, dá vontade de ter mais um Eu filhotinho. quero outro cachorro, né? e o Matheus em pânico. A sua minha sogra também em pânico. Tipo, não. E aí eu falei assim, a gente quer muito. E tem isso também, a gente viaja, trabalha, a gente viaja bastante. E aí... E não dá pra ficar levando Não dá pra o ficar Benedito. levando o Benedito, com certeza, né? No avião também, não vamos levar o Benedito em viagem de avião. Imagina mais um cachorro. Para mais um cachorro que tem quando a gente viaja, tem que deixar na casa dos meus pais, mais um cachorro lá E o pra casa dos meus Benedito pais. já tá tanto trabalho pros meus sogros quando ele fica lá, porque daí ele mija em tudo lá, ele muda a personalidade. Aí ele faz xixi em tudo, faz uma bagunça e é muito bravo, ele avança nas pessoas que não conhecem. Avança na minha mãe que conhece. Então ele dá muito um trabalho. caos, Daí, um tipo caos. assim, já tem a Amora lá. Se a gente pegar mais um, vão ser 3 cachorros pra ficar lá? Não, né, gente? Ninguém merece. Aí tem que ficar no hotelzinho, aí sempre deixar em hotel, enfim. Tem várias coisas que a gente pondera. Então no momento é não. Pra irmãozinho cachorro. Porque daí a pessoa não falou, né? Se é irmãozinho cachorro ou irmãozinho Mas irmãozinho humano é nunca. Pra cachorro é não, pra humano é nunca. Se pra cachorro a gente já falou tudo isso, esses contras, imagina pra humano, gente. Não é o Que é timing. tipo milhões de vezes, dá mais milhões de vezes trabalho que um cachorro. Então, gente, definitivamente não. Eu acho que assim... No momento a gente fala nunca. Hoje é dia, sei lá, a gente tá em abril, nunca. Em abril é nunca. Abril de 2025. Quem sabe daqui 10 anos? Abril de 2035. É só agora que a gente não quer mesmo. É nunca. Sim. E o Benedito, ele tá muito bem, tá feliz. Eu sei que vai ter muito comentário falando que, mas se tiver um cachorrinho vai melhorar, que se tem um cachorro adulto, ele regula um pouco as emoções do cachorro filhote. Gente, eu sei de todas essas coisas. E todas as coisas foram pensadas e ponderadas. E na nossa realidade hoje a gente não quer. Mas quem sabe um dia. E aproveitando pra falar do Benedito, tem algumas perguntas dele que a gente vai responder já pra vocês. Onde vende esse negócio de cerdas que limpa as patas e como chama? Quando a gente fez o vídeo da creche do Benedito, vocês perguntaram onde que é um potinho que você coloca a pata do Benedito e gira. Ele é cheio de sardinhas assim. Gente, eu acho que eu comprei na Amazon. Só procurar, limpador de patas Eu com cerdas. vou pôr o link aqui pra vocês nos comentários. Na descrição, Na né? descrição aqui do vídeo, tá? Tá. Então é só, entra aqui na descrição do vídeo, tá o link, limpador de patas. Boa. Foi lá que eu comprei. Gente, ajuda muito, porque o Benedito chega da Não. creche, a creche lá é grama, então ele corre, aí tem terra. Aí quando chega, a gente coloca a patinha dele assim e gira. É rapidinho. Só que o que eu faço, já vou ensinar vocês aqui, eu faço com água pura, porque não é saudável você ficar limpando com sabão a pata do seu cachorro todos
os dias que ele tiver. Porque tem a questão da defesa natural, a própria oleosidade do pelo do cachorro é importante pra saúde dele e tudo mais. Então são aquelas cerdas e água pura. Eu vou enxaguando até sair a terra. Às vezes precisa de umas 2 lavagens, Às 3 vezes umas lavagens. 2 lavagens. Na pior das hipóteses, 3 trocas de água. Tipo assim, esfrego as 4 patas, jogo, encho de novo. Porque daí eu vou vendo a cor da água. Entendeu? Normalmente 1 é o suficiente. Mas quando o tempo tá muito seco, aí tem mais terra, aí fica umas 2 lavagens, na pior, bem raras vezes, são 3 pra limpar. Aí eu seco e aí eu passo um limpadorzinho de patas. E eu gosto muito de um que é natural, assim, com óleo de mameluco, eu acho que chama, não lembro. Mas aí você procura limpador de patas, o produto, né, não um potinho. Vou ver se eu achar. Se tiver um link aqui também é porque eu achei. E aí a gente passa isso aí que é um hidratantezinho, é natural, nada muito agressivo. Tô falando isso pra você não comprar, ficar colocando sabonete, ficar colocando shampoo, álcool, lavando. Ah, mas é shampoo pra cachorro. Cara, não fica lavando A pata ainda dele, com né? sabão, todos os dias, entendeu? O Benedito faz 2 vezes por semana, uma só, né? Uma vez por semana, porque daí na outra a gente dá banho nele. Só com água e um óleozinho natural pra terminar de limpar e hidratar. Tô falando só pra vocês fazerem certinho. Mas tá aqui embaixo o link. Como foi a escolha do nome dele? Amo esse nome. Gente, Benedito é o nome do meu avô. Era o nome do meu avô, que já faleceu há bastante tempo, a senhora era criança. Sim. E aí a gente deu em homenagem. Em homenagem. O Matheus queria colocar Benício. Eu gostava de Benício, Bento, umas coisas assim. Aí surgiu a ideia do Benedito, que era o nome do meu avô, eu amei. Falei, caramba, tudo a ver. E aí tanto é que a gente... Me arrependo um pouco, porque meu avô tinha uma personalidade difícil. E o Benedito Benedito não é muito fácil. difícil, O Benedito é uma personalidade muito difícil. Eu falei, será que foi a melhor ideia? Não, tô brincando. E aí a gente queria ter uma... Se a gente for ter um filhotinho, uma irmãzinha, futuramente Benedita, a gente queria que uma chamasse fêmea. Verônica, porque é o nome da minha avó, que também já faleceu. Aí ficaria o Benedito e a Verônica. A gente já vai ter esse nome, tá? Então, um dia vai vir aí, Benedito e Verônica. Quando a gente tiver uma chácara ou uma casa. Né? Tá vendo? Contraditório. Não vamos ter filhote. Não. Mas vai se chamar Verônica. Mas um dia, a gente não falou nunca, né? Então, quando tiver, vai chamar Verônica. No vídeo da vlog da creche, a gente tava no carro e o Benedito tava chorando, porque às vezes ele chora. Daí a gente falou, o Benedito chora. Daí uma pessoa falou assim, ué, o Rafa não é veterinário? Por que o bebê está chorando? Gente, a cada pergunta que a gente recebe pra vocês é difícil às vezes, sabia? Acho que ela tá brincando. Eu acho que não. Mas ela tá perguntando por que o bebê está chorando. Gente, por vários motivos. Porque o Benedito é muito ansioso, porque ele passa mal no carro, ele não gosta de andar de carro. E assim, gente, não é porque o Rafa é veterinário que ele vai olhar pra trás e ver porque o cachorro tá chorando. Às vezes precisa de exame, às vezes precisa, sei lá, de tantas coisas. Não, mas é que eu sei. É. Entendeu? E ele tá chorando porque tá tudo bem, não é nada grave. E a gente falou no vídeo, inclusive. Tipo, A gente, gente tá chorando explicou. porque ele tá ansioso. Daí por que tá chorando? Porque ele tava ansioso. Então quando vai pra creche, ele fica ansioso. E aí o Benedito, é isso que a gente tá falando, que ele é metódico. Porque, por exemplo, o que ele é acostumado? Qual que é o acordo que a gente tem aqui em casa? O Matheus leva 2 vezes por semana o Benedito na creche. Então vai o Matheus e o Benedito. O Matheus acorda, já vai pegar a mochilinha dele, daí o Benedito já entende que é dia de creche, porque viu pegando a O mochilinha. Rafa nem sai do quarto. Eu nem levanto. Então no dia de creche, o Rafael saiu do quarto. Daí ele já não entendeu. E aí já foi nós dois no carro. Na volta, eu busco. O Matheus não busca. Daí eu que vou buscar o Benedito. Ele tá acostumado a eu ir lá e buscar o Benedito. Gente, nessas idas do Benedito com o Matheus e nas voltas comigo, paz. Silêncio. Ele vai, ele fica lá bonitinho, dá pra ir conversando. Se a gente fala com ele, aí ele chora um pouquinho, porque a gente finge que tá conversando com ele. Mas é tranquilo. Mudou qualquer coisinha nessa dinâmica, ele fica do jeito que vocês viram no vídeo. Eu fui junto. São 2. Ele já chora mais que o normal. Entendeu? Tá filmando. Ele chora mais que o normal. Às vezes a gente vai buscar ele, a Carol e o Heitor tá junto, porque a gente ficou o dia gravando, e vai a Carol e o Heitor junto. Aí ele chora o tempo inteiro quando a Carol e o Heitor tá junto, porque ele fica ansioso, ele é muito ansioso. Então é por isso, mas não tem o que fazer, ele vai chorar. Eu só fico de olho ali no nível da ansiedade dele, porque ele já chegou a passar muito mal, uma ansiedade de ficar com a língua roxa. Assim. Eu falei isso no vídeo explicando. Então é só isso que eu fico de olho, qual que é o nível da ansiedade dele, se tá dando muito ataque cardíaco, se ele tem alguma coisa que possa ter alterado ali nele, mas no mais ele tá de boas. Não precisa ser uma ansiedade a ponto dele precisar de uma medicação. Tipo, é uma frescurinha, sabe? Porque ele é mimado. No fundo, ele é mimado. Não é frescura, é ansiedade. Ele é mimado, gente, mas ele também é mimado. Mas ele também é mimado. Mas Rafael não admite que ele é mimado. Não, mas é porque tem cachorro que não gosta de carro, Sim, tem cachorro que é mais ansioso. Mas ele é mimadinho também. Acabou do Benedito. Vamos para o vídeo de como a gente se conheceu. Perguntaram, afinal, o soldado é gay? Sim. Porque no vídeo que a gente fala que a gente se conheceu, a gente foi pra balada, uma balada gay, e o Rafa foi com um amigo dele, soldado. Sim. E ele é gay. Soldado é gay. Sim. Grandíssimo amigo meu, inclusive, faz tempo que a gente E na não época se ele era fala. assumido, também já era assumido, né? Já. O soldado se assumiu antes de mim.
inclusive. O Soldado hoje em dia namora, nem mora mais aqui na cidade que a gente mora, ele mora em outra cidade, mas ele é gay. Ele é gay. Graças a Deus. E aí, no vídeo também de como a gente se conheceu, a Cristina, complexo, né? Por que a gente que é hétero não precisa falar? Eu não tenho preconceito nenhum de nada, por isso eu acho estranho. O que importa é o caráter. Isso Pois é bizarro, né, Cris? Isso é uma coisa que eu nunca vou entender. Por que quem é gay, quem que é lésbica, bi, tem que se assumir, tem que falar pras pessoas. Uma coisa que eu sabia que meu irmão também é gay assumido. Ele não falou pra ninguém. Ele viveu, ele não se assumiu pra ninguém, gente. Eu lembro que o meu Jenny irmão. falou isso. Ele falou assim, ué, mas tem um monte de gente que é hétero e ninguém se assumiu. É, na família fantasma, ele não se Imagina assumiu. que você chega e fala assim, oi, então, eu vou... Um menino. E aí ele fala, ó, tô namorando, daí avisa os pais. Gente, eu preciso falar um negócio pra vocês. Eu sou hétero. E aí eu tô namorando e eu queria saber se vocês querem conhecer ela. Tipo, não tem isso, sabe? Simplesmente tá acontecendo. Ô, Cris, a gente também não entende, a gente também acha complexo. Mas, né, fazer o quê? A gente vive assim e a gente se assumiu. Eu me assumi pras pessoas, pra família. E eu acho que também vai de casos e casos, E aí vai de cada um, Você se assumiu também. Eu me assumi. Mas eu acho que também tô com você que não precisaria se assumir. Não faz sentido. Quem sabe um dia a gente chega nesse mundo. Seria ideal, né? Agora, essa pergunta aqui também irrita o Rafael. Não irrita não, mas sempre chega. Mas ele lê mesmo porque acha um exagero. Acho que no mínimo tem que ler antes. Cara, aí sabe o que você pode fazer, Thiago? Daí você lê antes. E não compra. Aí você não compra. Ele tá falando isso nos livros de coleção. Cara, se você pegar qualquer vídeo de coleção do Rafa, tem um comentário muitos desse. comentários. Perguntando se ele lê mesmo. É bizarro. E aí eu fico assim, por que as pessoas... Eu fico tentando entender a lógica da preocupação da pessoa, que é do tipo assim, mas ela tá realmente preocupada se eu leio. Tipo assim, cara, é meu, eu comprei. E aí sim, eu leio. Tem coisa que eu não li ainda, vou ler depois. Ou se eu comprei pra deixar fazer uma biblioteca. Qualquer coisa, né? Mas aí é que eu falo que eu só fico assim, por quê? Será? Porque pela frequência, as pessoas realmente têm uma fiscalização da leitura ali. Mas eu acho, gente, tem essa frase que fala assim, que quando Pedro fala sobre Paulo, a gente sabe mais do Pedro do que de Paulo, de fato. Porque é Pedro que tá falando. Por mais que ele esteja falando de Paulo, ele tá falando mais dele. Então, quantas pessoas, essas que ficam muito aficionadas em querer saber se eu leio, se eu não leio, que não tá certo, que nem aquele falou, deveria ler, no mínimo fazer isso. Tá falando dele, acho que deve ter uma cobrança tão interna ali, que é do tipo, tem que ler, deveria ler mais, ou não poderia gastar o dinheiro com isso. Enfim, daí é da pessoa, né? Mas, enfim, leio. Eu leio, tá tudo bem. E é isso. E, gente, assim, o Rafa tá tendo a coleção dele porque a gente tá montando uma biblioteca. É o nosso cantinho, a nossa biblioteca. Isso aqui não é assim, comprei, aí vou vender daqui, vou doar, vou não sei o quê. A gente vai deixar por anos. Pode ser que daqui ele não lê um livro, mas daqui 20 anos ele vai entrar naquela biblioteca e vai pegar um livro que ele não leu e vai ler. E tem tá coisa, tudo bem. e tem coisa ali que eu ainda não li, porque às vezes eu paro pra reler coisa. Porque a ideia também da minha coleção é porque, tipo assim, eu tenho porque eu gosto de ler mais de uma vez. Porque senão eu ia numa biblioteca ou... sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas eu gosto de ter exatamente porque eu gosto, às vezes... Não sei se vocês têm isso, gente. Sabe o que eu tenho? Uma coisa com a leitura do clima. Por exemplo, começou a esfriar. Sabe o que tá me dá vontade de ler? Love Hina. Porque você acha que tem um clima. Porque eu não sei, porque é um clima que me dá vontade de ler Love Hina. Então, quando entra um outono que dá... É o clima do outono, que dá aquela queda de temperatura. Nossa, eu vou precisar de um cafezinho e uma Love Hina. Arrasou. Faz sentido. Sabe? A Ono Flag, eu já falei esses dias, é um mangá que eu reli. O que eu tô lendo agora? Agora eu tô lendo as novels de Overlord. Que mais? É isso, é o que me dá na teia. Tipo, eu comprei vários mangás e às vezes eu não compro os mangás que que acabou de chegar, né? Às vezes chegou, eu vou ler depois. Mas nessa última leva veio X, 1999, que é o mangá do Clamp, das meninas do Clamp, e Tokyo Babylon. Já li. No dia que chegou. E são mangás que eu já li quando eu era mais novo. E quem fala isso, geralmente, são pessoas que não conhecem mangá. Mangá, gente, são tipo quadrinhos, eles são assim, as tirinhas. Sabe Gibi, da Mônica, que você lia rapidinho, em uma sentada? Não é igual Gibi da Mônica. Não é igual. Mas é quadrinho que eu tô falando. Mas eu entendi que é uma coisa que é rápida. É uma leitura rápida. Então você consegue ler muito rápido. Em 2 horinhas você lê um mangá, 1 horinha você lê um mangá. Então ele senta, às vezes, à tarde e lê, tipo, 3 mangás. Tanto isso, mas tipo, eu nem fico enchendo o saco do Rafa. Tipo, você tem que ler. Eu só fico enchendo do saco porque ele compra. E toda semana, todo mês, chega a compra dele. Eu fico, para de comprar. Mas eu não fico tipo, você tem que ler. Isso aí é tão... Tipo assim, eu tenho meus livros que eu começo a ler, eu paro de ler. Depois gente, eu volto. E aí, tipo, tá aqui disponível pra mim, pra eu ler quando eu quiser. E sabe uma coisa que eu tomo muito cuidado? Hoje em dia, a gente tá a sociedade se encontra numa lógica de performance
acho que pela fase do capitalismo que a gente vive, absurda. Tudo é sobre performance, tudo é sobre produzir, tudo é sobre você ser incrível. E aí, uma coisa que me preocupa muito é como o sistema tá conseguindo colocar o lazer nessa lógica de performance também. Então a gente tá parando de ter hobbies e parando de fazer as coisas por lazer pra virar performance. Então é um negócio, e eu tomo muito cuidado com isso porque eu coleciono, porque eu tenho muitos livros, porque eu tenho muitas HQs, mangás. E aí, se não tomar cuidado, fica nessa lógica que as pessoas, que eu percebo que a galera tá ali falando, mas tem que ler. Como você compra sem ler? Lê tudo, lê tudo. Aí eu fico pensando, gente, mas então você só vai comprar um livro se você ler na hora que você comprou, e você não pode comprar outro livro se você não terminar de ler. E aí entra um negócio, eu tenho que ler tantos livros por mês. E aí, se eu não tomo cuidado, gente, eu fico nisso, porque daí pra mim é tipo assim, por isso que eu não gosto muito de maratonar série. Isso aí eu já não concordo. Porque eu me conheço, porque eu vou entrar numa lógica de performance, que é, eu tenho que terminar essa série pra poder assistir outra coisa, pra poder fazer outra coisa, que eu tenho que ler o livro. E aí, o que era meu hobby, o que era meu lazer, vira sobre produção, vira sobre produtividade. E eu não quero. Então, os meus livros, eu não entro nessa pira, que é, vou comprar sim, achei uma promoção bacana, gostei disso. Até que eu ia falar sobre isso, tipo assim, imagina que você tem o sonho de comprar um livro, você tá lendo um, mas você não tem esse livro que você quer comprar, você tá lendo outro. E aí aparece uma promoção muito boa desse livro. Aí você não vai poder comprar, porque você começou um agora. Ai, meu Deus, não vou comprar porque eu tô lendo esse aqui. Nada a ver, gente. Não faz isso não, gente. Acho que dá pra gente... Não coloque, não monetize e não entre em produtividade no que diz respeito ao seu lazer, ao seu hobby. Isso é muito importante pra sua saúde mental, entendeu? Então tira essa pira. Vocês que se pressionam, que se preocupam aí, se eu leio, se eu não leio, que tem que comprar, que tem que ler. Pô, repensa não sobre mim. Pensa aí sobre você. Por que você se preocupa tanto com isso? Por que te incomoda tanto? Fica mais de boa, né? O sistema já cobra a gente em tantas coisas. Pra que você ser mais um chefe seu que cobra também? Nos vídeos de receita, Rafa, como você aguenta o mate? Ele é aquele tipo que não ajuda, só atrapalha, reclama e palpita em tudo. Eu não aguento. É que eu enlouqueci, amiga. Como você não enlouquece, amiga? Mas eu enlouqueci. É mentira. Ele aguenta sim. Não, gente, eu aguento, mas o Matheus, ele é doidinho, né? Eu sou um pouco acelerado, né, gente? Eu tô calminho. Hoje, nesse vídeo, eu tô calminho. Você tá até. Tô medicado, tô bebendo aqui, ó, meu remedinho, minha água. Água, que eu coloquei gotinhas de remédio controlado. Brincadeira. Ai, que horror. Não, mas a gente se diverte. O Matheus, ele é engraçado. Pra onde vocês vão passar a Páscoa? Vem aí. Vem aí, gente. Vem aí. A gente alugou uma chácara, uma casa numa chácara. Que uma chácara, meu filho? É uma fazenda maravilhosa. É fazenda? É uma fazenda, tipo um sítio. É que tem os tamanhos, né? Eu acho que chácara é menor que sítio. Alguém sabe isso? Qual é o tamanho de uma chácara? Qual é o tamanho de um sítio? E qual é o tamanho da fazenda? Fazenda deve ser alqueires? Menor ideia, gente. Não tenho a menor ideia também. Mas eu acho que é uma fazenda. A gente alugou uma fazenda maravilhosa, com uma casa assim, gente, de Manuel Carlos. Vai ter vlog pra vocês aqui de tour pela casa, vocês vão amar. E a gente vai com a nossa família. Sim. Passar lá o feriado de Páscoa. Vai ser Tô tudo. ansioso, tá chegando, falta alguns dias. O Rafa é taurino? Gente, sou taurino, com ascendente em Áries e lua em Áries. E Vênus em Touro. Eu sou sagitariano, com ascendente em Virgem, com lua em Escorpião. Eu não sei só Vênus, tem que olhar. Eu só sei isso. E a lua eu só sei porque o Rafael que fala pra mim, porque eu não sei não. Eu só sei que eu sou Áries, não. Sagitário com ascendente em Virgem. É isso mesmo. Sagitário com E ascendente em eu Virgem. sou muito taurino, muito, gente, muito. Eu vejo as características de touro, é tipo assim, caralho, eu sou muito taurino. E aí, em certas questões, eu também sou muito ariano, que é quando o ascendente aparece mais, e a lua também. Sim. Faz todo sentido. Faz sentido. E eu sou sagitariano, tenho essa energia sagitária muito doido, só que eu tenho muito em Virgem. Só que seu ascendente grita muito. Grita muito. Virgem grita muito Porque mais que Sagitário. Sagitário, a galera é mais doidona também. Aventureiro. Eu pá. sou, mas eu não sou tanto, gente. Eu gosto do confortinho da minha casinha. Eu sou metódico, gosto das coisas nos lugares. Organizado. Sagitário é mais desapegado, eu não sou tão desapegado. Né? Acho que o Matheus tem de Sagitário essa coisa de quando vocês assistem a live e falam, como que você aguenta o Matheus? Na hora que vocês estão cozinhando. Essa agitação, Isso talvez. aí é o Sagitário dele gritando. Mas em casa, assim, eu acho que eu sou muito mais, talvez, virginiano do que sagitariano. E eu sou bem taurino. Bem taurino. Só que se pisa no meu pé, eu sou bem ariano. Mas Rafael é bem taurino. Nossa, você é muito taurino. Eu sou muito taurino. É verdade. Essa não é uma pergunta, é só um comentário que a Clemilda fez e a gente achou super fofinho. Vocês cuidam um do outro. Isso sim é amor de dar inveja em muitos casais héteros, onde muitas das vezes o macho deixa a esposa pra trás com os filhos e vai piranhar.
Já militou esse daqui, ó. Babado. Pois é, né? Ô, deixa eu falar um efeito que eu acho muito curioso, porque eu acho que as pessoas acabam caindo nessa coisa de comparação, como a Clemilda caiu. Principalmente na nossa página do Facebook, chega muito, não sei, pelo público, enfim. Aham. Mas é muito curioso quando as pessoas veem a gente ter na nossa vida normal, nosso dia a dia, que é o que a gente compartilha com vocês, o pensamento é, caramba, é melhor que muito casal hétero. O choque que é, como se fosse alguma coisa diferente, assim, enfim. Mas realmente, cara, os relacionamentos heteronormativos aí têm um padrão complicado, né? Dessa coisa do homem tal e da mulher ser de outro jeito. Que triste. Mas obrigado pelo comentário, que bom. A gente se cuida sim. Oh. Por favor, o Leandro pediu, vocês poderiam fazer um vídeo ensinando ou dando dicas de como fazer arranjos? Gente, porque a gente vai na feira, a gente chama montar arranjos, eu monto arranjos. E aí meus arranjos, particularmente falando, estão ficando lindos, né? Mas, se você pedir dicas, eu não sei dar dica, não. Eu vou lá. Vai no feeling. Eu vou no... O que eu faço? Eu vou Gente, lá... eu não sou bom, eu já tentei montar e as minhas ficam feias. Ah, não Matheus que fica é bom. não. Ah, não, mas você é bom. Mas, gente, eu vou lá, a dica é você tem que ir com calma montar um arranjo, ou na floricultura que você for, ou na feira que você for. E aí você pega vários negócios e vai montando pela cor, pelas flores. Gente. E você vai montando e vai vendo o que fica bonito ou não. E o Matheus fica 30 minutos. Eu fico lá. muito tempo. Quando o Rafael vai junto comigo, ele fica me apressando. Por isso que eu gosto de ir sozinho. Ele fica muito E tempo. daí eu monto meu arranjo, eu pego a florinha, daí eu olho e falo, essa não combina, daí eu monto. Aí eu começo a montar um arranjo, eu não gosto, eu começo a montar outro arranjo. Mas eu acho que a paciência é importante, porque esse teste que você vai vendo se fica bonito ou não. Eu acho que o segredo é esse teste. E aí, quando eu trago pra casa, porque lá na feira, aqui pelo menos, ela fala assim, posso cortar? Que daí ela corta o caule, né, já, pra ficar mais baixinho, porque eles vêm enorme. Daí eu falo, não, porque daí eu corto aqui em casa. Então eu venho, eu meço no vaso, a altura que vai ficar, aí eu corto um diferente do outro pra ele ficar em alturas diferentes, pra conseguir ver todas as plantas. Sim. Acho que esses são... Então eu vou dar uma dica rápida aqui. Vai com paciência. Não tenha pressa pra montar seu arranjo. Eu faço muito por cores. Então, assim, vejam as cores que combinam umas com as outras, mas isso você vai fazer na hora testando mesmo. Não deixa a moça da floricultura ou da feira cortar o caule, deixa pra você cortar na sua casa, porque daí você mede no tamanho do vaso. E na hora de cortar, a quarta dica, você corta em alturas diferentes, porque daí aparece todas as flores. Legal. Ó, 4 diquinhas. Serviu essa dica? Eu daria mais uma dica. Ah. Não pega só flor. É bom ter uma folhagem também. Uma folhagem é mais importante do que você pensa. Lacrou. Essa aí são 5 dicas que a gente deu? 5 dicas para montar o seu arranjo. X dicas. Vamos fazer um PDF e vender. Mas são essas, tá bom? Gente, como pode Matheus preferir a pamonha sem queijo? Boa pergunta, Ruth. Ai, Não Ruth, sei. eu não consigo gostar do queijo. Não sei Eu não como. gosto de coisa muito que mistura doce com salgado. Mas o Matheus não gosta de coisas agridoces, gente. É. Coisas que misturam... Tipo assim, por exemplo, eu como salada, eu amo pôr fruta na salada. Ele Não fica consigo, em choque. Não consigo. De passar mal. É. E aí queijo com pamonha doce, ele não gosta. Eu falo, então pede queijo com a pamonha salgada. Daí pra ele não existe comer pamonha salgada. Então eu não entendo. Eu gosto muito da pamonha. Me deixa, eu gosto muito da pamonha doce. Mas tá tudo bem, eu respeito. Do meu jeitinho. Ai, que delícia, uma pamonha quentinha. Eu respeito, mas você está errado. Tô brincando. Deixa aqui nos comentários, você prefere pamonha doce sem queijo ou doce com queijo? Vamos ver quem vai ganhar. Ai, uma pamonha doce com queijinho no meio. Doce sem queijo, gente. Doce sem queijo. Mais uma mensagem fofinha. Que vocês são incríveis também. Vocês deixam umas perguntas diferentes. Deixam também comentários fofinhos. A Ludmilla. Gente, sou inscrita no canal desde os 30 mil inscritos. Das antigas. Lud, arrasou. Vocês apareceram pra mim em um vídeo recomendado e eu nunca mais abandonei o canal. Obrigado por alegrarem meus dias. Meu marido também adora o canal. Ai. Ai, obrigado. Isso aqui já saiu de moda, né? Já é cringe. Então, já é cringe. Lud, obrigado. Um beijo pra você e pro seu marido. Sim. A Júlia também mandou uma mensagem fofinha. Se vocês soubessem o quão inspiradores são, não por passarem uma imagem perfeita, mas sim por vocês serem reais. Amo muito vocês. Ai, Júlia! Que bom! A gente pensa muito nisso, a gente toma muito cuidado. A gente sempre reforça essa coisa de não... É tão fácil cair numa ilusão de internet, que a gente assiste as coisas e acha que a vida é perfeita das pessoas, sabe? Sim. Isso é muito, muito prejudicial pra gente, assim. A gente sempre tenta. Que bom que Mas que bom que a gente não funciona. passa uma imagem perfeita. Arrasou, Júlia. É tipo assim... Ficamos felizes de de saber. ser real, gente. Porque as pessoas todas na internet são reais. E aí, a gente recebe comentários fofinhos, mas vamos ler uns comentários que também não são muito fofinhos? Vamos lá, vai. Vamos lá. O Marcos falou, eu não sou homofóbico. Começou assim, eu não sou homofóbico ou preconceituoso. Se tiver um mais depois é porque é... Não, tenho muito pelo contrário. O que seria esse muito pelo contrário? Mas, confesso que esse comportamento afeminado dos meninos me incomoda. Então é que você é Então você é homofóbico, homofóbico. Marcos. Tenho uma Sim. notícia pra te dar. E preconceituoso. É. Tá bom? Sim. Então é muito pelo contrário do que você falou. Você é sim. Mas sempre é sempre a hipocrisia, né? Fala que não é
porque vem com o negócio, mas me E incomoda. ele ainda pôs esse comportamento afeminado dos meninos. Entre aspas. Gente, Tá maluco. que bizarro, Cara, mas né? é aquilo que eu falei. Quando Pedro fala de Paulo, É. sabemos mais de Pedro do que de Paulo. E o que eu te pergunto, Marcos, é por que te incomoda? Por que te incomoda? A gente deu em cima de você, a gente quis te pegar, Não, não, por não. Eu acaso? não tô na sua vida, eu não tenho contato com você. A A gente nem pergunta é, sabe por quem é. que pessoas que são mais afeminadas, homens que são afeminados, te incomoda? Você percebe? Olha, gente, vamos dar uma diquinha que se eu fosse você faria uma análise e levaria essa pergunta para analista assim. Oi, eu sou Marcos, eu sou hétero, mas gays afeminados me incomodam. Lai, leva essa pergunta pra sua terapia. Ele nem deve fazer terapia. Por que será? Essa pergunta que eu faria é por que será? Gente, porque isso tem uma coisa externa que não afeta a sua vida. Não afeta, não muda nada, não mexe com o seu desejo, não mexe com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com você. Não afeta nada. Mas aquela pessoa me incomoda aqui dentro. O que isso diz de mim? Por que me incomoda o que o outro tá fazendo e que não me afeta? E, tipo Ou assim, seja, a gente tá vivendo, a gente tá. por que na que o nossa nosso vida. comportamento afeminado te incomoda, Marcos? Tá ouvindo o que eu tô falando? Tenta ouvir. Tenta se perguntar, e vai ser bem doído você se perguntar isso, mas se você passar por isso, olha, a vida é linda, incrível e colorida. O Rafael, ele é meio acolhedor, né? Eu não sou tanto. Ah, não, e aí só lembrando, tá? Mas tudo bem. Você quer te incomodar e tá se perguntando aí, tá, mas é que passa disso, homofobia é crime. Então, dependendo de como você escolher lidar com isso, cuidado pra não ser preso. Tomara que vá, se você cometer algum tipo de crime. Sim, e aí, gente, esse aqui tem uns comentários, esse aqui chega bastante também. Mas geralmente quando os shorts nossos viralizam, um vídeo vai pro recomendados do YouTube. Mas aí você já começa assim, a pessoa tem uma goiaba na foto. E aí ela pergunta, calma, quem é o homem, quem é a mulher do relacionamento? Essa pergunta é tão, sei lá, 1800. Ai, gente, perdeu tanto timing já, né? Era engraçada essa pergunta, sei lá, 1800, quando tinha Zorro Total que fazia aquelas piadinhas que muito tosco. Vamos responder, não tem mulher, são dois homens. Se você Beijo. tá vendo alguma mulher aqui. Obrigado pelo toque, Lucinda. No vídeo de Rolândia, que a gente foi lá comer e almoçar, tem um comentário falando: eu nunca tinha ouvido falar desse drink que vocês tomaram, essa batida de vinho. Será que é mais comum aí no sul? Deve ser uma delícia. Ana Cláudia, eu juro que eu achei que era mundialmente conhecido. Olha Eu também isso. achava vinho com leite condensado. Eu achei que era óbvio e algumas pessoas falaram que não sabia. Ai, gente, que deu vontade de tomar de novo, inclusive. Eu chamava de batidinha, mas alguém fala, tem gente que fala mesmo batida de vinho, o Rafael falava xixi da Xuxa. Mas é basicamente, você pega um vinho. Não, gente, eu não falava xixi da Xuxa, é que também era chamado, mas era tá. no tom de zoeira, não era o nome. Mas do é batidinha drink. de vinho. Mas Você vai pegar um batidinha de vinho, geralmente é um vinho suave, né? Aqueles vinho barateza, gente, vinho barateza mesmo. Você Não vai gastar vinho caro com Não, batidinha você de vinho, compra pelo amor por de Deus. 10, 15 reais o vinho, vai virar, e aí você vai pôr leite condensado e gelo. E aí vai bater no liquidificador. Essa é a receita, e fica maravilhoso. Fica muito docinho, muito gostoso, bem levinho. Mas é um perigo porque você toma e fica bêbado, porque você toma Fica rápido. bêbado. E vinho suave, normalmente a ressaca é pesada, dá dor de cabeça. E não tem mais isso. Essa soma de você não perceber que você tá bebendo, que é docinho. E aí é o vinho suave que tem aquela ressaca bizarra. Mas é uma delícia, vale a pena. Rafa, você gosta de Hunter x Hunter? Amo Hunter x Hunter, gente. Pra quem não conhece, é um mangá do mesmo... Eu esqueci o nome dele agora, sumiu. Mas é o mesmo mangaka que fez Yu Yu Hakusho, que talvez mais pessoas conheçam. Conhece o Yu Hakusho, né? Não? É o mesmo cara. Ele é marido da que fez Sailor Moon. Tá. Da Naoko. Sailor Moon eu conheço. E aí, nunca li o mangá de Hunter x Hunter. Não tenho, mas já assisti o anime. E é muito legal, eu amo. Quem sabe, velho? Vamos ver se vai ter final, né? Não terminou ainda. Olha, eu não tinha visto essa pergunta antes de falar que meu irmão se assumiu, mas que legal. Quem se assumiu primeiro para os pais, Mate ou Heitor? Eu me assumi antes, depois de alguns anos, acho que muitos anos, uns 5, 6 anos, o Heitor se assumiu. Mas não foi aquilo também de se assumir, de ter uma conversa, porque meus pais já tinham percebido. Acho que o então... Heitor teve uma conversa com eles. Acho que ele com meus pais sim, ele conversou. Ah, com os pais sim, eu não. É verdade, com meus pais ele conversou, mas meus pais foram incríveis, maravilhosos também. Não teve questão nenhuma com isso. E acolheram e respeitaram ele. Mas pra família é que ele não se assumiu, né? Pra família ele não falou nada, Não, ele ele foi viveu, vivendo, foi é. vivendo. E toda a família sabe, toda a família respeita, normal.
normal. Mas quem se assumiu primeiro fui eu. Sim. E ainda falando sobre o Heitor, olha, mais uma pergunta. Ele já sabia que você era gay? Aí o Heitor, quando eu me assumi para meus pais, eu também falei, minha mãe falou pro Heitor. Mas eu acho que ele não desconfiava, ele falou, né? Ele não desconfiava. Não sei como, com uma bicho... Não. E até sobre isso, a gente falou quando se assumiu, daí as pessoas, nossa, não sei como eu não sabia, porque olha o Matheus, olha o Rafael. Hoje em dia a gente é muito mais livre, a gente é o que a gente é, e tipo, tem trejeitos e Gente, tudo mas é porque mais. o outro saber é do outro também. Porque tem gente que desconfiava que o cara gay, teve gente que não, e vice-versa. Mas a grande maioria dos meus amigos não desconfiavam, mas é porque eu era muito retraído, eu Gente. calculava meus movimentos, eu calculava minha voz, era tudo calculado. Eu Então também. por isso talvez as pessoas não desconfiavam, não era o que eu sou hoje. Porque as pessoas olham hoje e falam, nossa, mas como não desconfiava? É porque eu não era desse jeito, eu era Cara, diferente. vocês não têm noção da tortura que é você crescer tendo que se conter em tudo. A maneira que fala, como se veste, como olha, pra onde olha. Não posso mexer a mão, a voz tem que falar mais grossa, não posso subir o tom, não posso ouvir essa música. É bizarro, cara. É bizarro. E aí, naquele tempo, era... Nossa, antes de assumir, era assim, uma tortura. Você ter que ficar controlando cada centímetro, milímetro de movimento, assim. E aí, continuando a pergunta. Ele sentiu acolhimento pra se assumir também? Eu nunca falei com ele sobre acolhimento, mas eu acho que sim. Porque eu acho que ele viu a relação dos meus pais comigo, da minha família. Acho que ele se sentiu mais... Cara, mas aí eu penso que também é uma situação dupla, assim, porque tinha o Matheus como referência pra ver como a família reagiu, como que é, tudo bem e tudo mais. Mas acho que é um peso também pro irmão que vai se assumir depois, porque são só vocês dois. E é tipo assim... Fica uma expectativa. Será tipo, que existe uma expectativa em cima de mim? Como que será que as pessoas pensam? Mas pelo que a gente conversa, eu acho que foi mais acolhimento. Mas foi tranquilo. Foi E o mais Heitor é tranquilo. aquariano. Então o Heitor é tipo assim, lidem com isso. Eu Não acho quero isso nem incrível. saber, ele Acho fala. isso incrível nele. É tipo assim, lidem com isso, gente, porque é o que é. E E aí- é isso pra mim é uma inspiração e uma referência. Porque ele é assim, o Rafa, já trouxe ele aqui pra vocês, o Rafa também é assim que é. Tá, foi difícil, eu sofri, falei, não tô falando que idealiza, né, que romantiza como se fosse uma coisa fácil. Mas também, depois que colocou na cabeça, eles têm esse perfil que é do tipo assim, lidem com isso. Não é um problema meu, e eu acho isso ótimo. E aí, continuando a pergunta. Eram dois irmãos que se amavam ou brigavam e com a homossexualidade permeou a relação dos irmãos? Ah, tá. E como a homossexualidade... Ele tá querendo dizer se isso aproximou vocês em algum nível. Sim, a gente brigava quando era criança, mas briga de irmão, normal. Nada demais. Nada demais. Eu batia nele, coitado, porque eu era... não bater, né? Mas tipo, sabe, quando a gente brigava, eu ganhava dele, porque eu era mais forte, mais velho. Terapia. Mas a gente nunca foi de, tipo, se odiar e não sei o que. A gente se amava, a gente se dava super bem. E depois isso melhorou. Depois melhorou muito a nossa relação. Mas eu não sei se foi da homossexualidade, não, não, gente. acho Não que sei foi- se foi isso que aproximou. Acho que foi da maturidade. Acho que foi. Vida adulta, parceria entre irmãos, normal. Mas Jorge, Luiz, Matheus, é um nome só. Jorge, Luiz, Matheus, obrigado pela pergunta. Vamos pro final? Já é a última? Já as últimas, é um compilado. Ah, tá, finaleira. É um compilado de um assunto só, que a gente já falou sobre isso. Me pergunto como eles conseguem dinheiro nos vídeos que a gente compra mangá, que a gente faz essas coisas. Ah, sim. Gente, duas coisas. E aí, calma aí, tem outro. Vocês não trabalham, não? Quais são as profissões de vocês dois? E a outra, ainda me pergunto como eles ganham dinheiro. Alguém consegue me explicar? Sem ser ganhando em vídeo. Ah, daí você não vai saber daí você quer explicação. como? Aí você não vai ter explicação, não. Oxe, como assim? assim. Ainda me pergunto como eles ganham dinheiro. Alguém consegue me explicar sem ser ganhando em vídeo? Ué, gente, é o vídeo. Mas eu acho que essa profissão de criação de conteúdo, de criador de conteúdo, ela é nova, relativamente nova. Assim, relativamente nova, né? Então tem muita gente que realmente não sabe que dá pra você ser a sua profissão. Entendeu? E acha que pra ser profissão de criador de conteúdo, você tem que ter milhões e milhões e milhões de seguidores. E não. A gente monetiza desde que a gente tinha 40 mil seguidores no Instagram. A gente já trabalhava A com gente isso. já vivia 100% de internet. Porque as marcas, elas pagam a publicidade pra gente divulgar as marcas. E a gente faz divulgação de marca no Instagram, no TikTok. O YouTube, ele paga por vídeo que a gente publica. Então ele paga em dólar. Sim, o TikTok paga, também. o Kawaii também paga por vídeo. A gente tem Kawaii. Então é isso, assim. Então a são gente- várias redes, várias coisas que a gente faz na internet que somam a nossa renda final. Então, trabalhando com a internet, nosso horário é um pouco diferente. A gente não fica preso ao horário corporativo, que é horário de trabalho. A gente trabalha todo o tempo, até de madrugada, às vezes a gente tá trabalhando. Só que aí, em compensação, tem mais, às vezes, durante o dia, tem dia que tem horários mais livres. Aí talvez por isso as pessoas se perguntam também. Mas tipo assim, a gente vai passear, brincar lá na casa dos nossos parentes. E aí faz um vídeo e posta esse vídeo, brincando.
E aí esse vídeo tem milhões de visualizações. E aí o YouTube, ele paga a gente por visualização. Então a gente ganha sobre esse vídeo. E daí a pessoa fala, nossa, mas eles trabalham com o quê? Esse vídeo que a gente gravou e editou daí ele é um fala trabalho. Aí ele fala assim, mas sem contar vídeo, mas é que isso é o trabalho. Então você fala, como que você... Mesma coisa que eu perguntar assim, como que você ganha dinheiro? Ah, eu trabalho numa loja. Não, mas sem contar a loja. Como você ganha dinheiro? Tá, mas daí não tem como eu te responder, porque é o seu trabalho. Sim. Então a criação de conteúdo é um trabalho. Mas a gente entende que as pessoas perguntam. É novo, as pessoas entendo, não, porque- não entendem. Ainda mais gente mais nova ou gente mais velha. Porque os mais velhos não entendem porque é uma coisa... Tipo assim... Como assim eles trabalham com a internet dá dinheiro? E os mais novos também não entendem, porque veem talvez os pais trabalhando, tipo, trabalhando em horário normal, em qualquer outra coisa, e falam, ué, mas essas pessoas não estão fazendo o que meus pais fazem. Sim. E aí não entendem. Mas a galera mais da nossa idade já sabe. E Já... uma grande resposta pra você, que também eu entendo que tem essa coisa de, como não é muito falado, às vezes as pessoas não sabem, que acha que quem tem pouco seguidor ali, às vezes, não ganha dinheiro com criação de conteúdo, que pra ganhar tem que ter milhões, e tem gente que acha que quem tem milhões, automaticamente as pessoas são milionárias muito ricas, ganham muito dinheiro com criação de conteúdo. E o que eu quero falar pra vocês é, não é sobre número, gente. Não é. Tem muita gente com milhões de seguidores que não consegue ver de internet, e tem muita gente com pouquíssimo que ganha mais do que o dos milhões de seguidores, entendeu? A gente vive de internet desde 2017, a nossa renda é 100% em torno disso. Sim. E a gente tá bem, assim, graças a Deus. Só que também a gente é muito organizado. A gente tem uma organização financeira, assim, muito... É tudo muito controlado, é tudo muito certo. A gente entende hoje... Imagina, desde 2017 trabalhando com internet, então a gente entende... Nossa, já são 8 anos, né? Dessa sazonalidade de mercado, de mudança de comportamento. Tem muito estudo em torno disso A gente também. não sai gastando sem precedentes. Parece que é muito por causa dos mangás, mas é tudo, assim, gente, milimetricamente calculado. Tá tudo certo. Mas a gente não fica bravo quando as pessoas perguntam e não entende. não. Normal, é uma dúvida normal, que as é uma pessoas dúvida. têm. E aí, sobre trabalho também, pra finalizar, vamos finalizar o vídeo, porque deve estar gigantesco. Vocês trabalhavam com o que antes da internet? Aí, ó, essa pessoa já sabia, já sabe que é a internet, então que antes da internet o que a gente trabalhava. Sim. E é isso, eu tinha um bar que eu vendia minha parte porque começava a ficar mais com a internet. Mas antes do bar, o Rafa já trabalhou em sorveteria. Ah, não, aí trabalhei normal, né, gente? Já trabalhei numa sorveteria, eu sou veterinário, e aí, cara, mas o veterinário foi assim, eu me formei. Eu quase entrei, eu trabalhava focado em laboratório, pesquisa e tudo mais. Então eu quase entrei numa indústria farmacêutica veterinária por um triz, assim. Fui contratado, eu saí... Depois que eu me formei, fui convocado, assim, convidado pela empresa, ofereceram a vaga. E aí, bem nessa época, surgiu a ideia de ter um bar. E aí que eu pensei, poxa, a minha lógica de pensamento foi, é mais fácil, eu acabei de me formar, tô fresco aqui veterinário. Eu falei, bom, é mais fácil eu ter um bar agora e arriscar numa empresa e ver qual que é. Ah, não deu certo e eu volto pra veterinária, do que eu entrar no mercado de trabalho veterinário que eu não vou sair. Que é muito mais confortável, muito mais estável e eu não vou sair pra arriscar um bar depois. Eu falei, então vou arriscar agora, já que eu não preciso largar emprego nenhum, foi essa a minha lógica. E aí qualquer coisa eu volto pra vet. Só que aí abri um bar e logo depois do bar surgiu... mas ainda bem que você abriu o bar, porque senão a gente não teria se conhecido. Não teria, não sei nem se eu teria me assumido, sabia? Porque era um meio bem... Sim, bem complicado. E aí do bar fui pro Londrinando. Sim, gente, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu fui trabalhar com meu tio, ele tinha uma loja que ele formatava o computador. E aí eu aprendi a formatar computador, e aí eu formatava os computadores. Depois eu fui trabalhar numa escola, e aí eu trabalhava na secretaria da escola, eu era auxiliar lá, então eu atendia telefone, eu ficava no computador, montava as atividades dos alunos, eu digitava e montava as atividades. Depois eu saí de lá, voltei a trabalhar com meu tio, formatando o computador. Depois de trabalhar com meu tio também, eu saí, porque eu comecei a fazer faculdade. Fui fazer estágio, administração num jornal aqui de Londrina. Trabalhei por muito tempo nesse jornal, fui efetivado. Tava subindo de cargo também. Só que daí o Londrinando começou a crescer. Daí eu falei assim, e agora? Eu saio, porque eu ia crescer lá no jornal que eu tava crescendo, ou vou pro Londrinando? E aí eu cancelei tudo, arrisquei tudo e fui pro Londrinando. Fomos pra internet. Fomos Na pra época internet. que a gente começou a trabalhar com internet, gente, que eu tive que escolher, eu tinha 2 bares, porque depois eu abri um bar e depois tinha uma balada. Nossa, e eu tive um bar com o Rafa. Gente, eu já tive um bar com o Rafa também, eu sempre esqueço dessa história. Que é uma balada, né? Então a gente tinha... Eu tava com 2 bares, eu tava fazendo mestrado em veterinária. Eu falei, tô pensando em voltar pra vet um pouco, eu não queria me desatualizar, assim, né? Eu tava fazendo mestrado e com Londrinando. Com o Mate Rafa. Daí eu falei, impossível. É verdade. Nossa, gente, é verdade. E aí fui largando. Daí a gente vendeu esse um bar, fiquei só com o meu original.
Daí depois eu parei o mestrado, falei, não tem como continuar com o mestrado. Daí eu falei, agora eu vou ter que Acho que foi uma largar também. época tão traumática da minha vida que eu bloqueei esse assunto. É, né? Tipo assim, eu trabalhava no jornal durante, tipo, das 8 às 6. Aí eu ia pra faculdade, tipo, da faculdade das 7 às 10. Saía da faculdade e ia pra balada que a gente tinha aberto. Ficava até de madrugada. E ficava até de madrugada, tipo, 2 horas da manhã. Daí no outro dia eu dormia, acordava às 6. Ia trabalhar Gente do céu. Que loucura. E aí o Londrinando começou a crescer. Eu me formei, claro, né? Mas daí saí de tudo. E aí ficamos só com a internet. Sim, estamos super felizes. Sim. Ah, e é isso. Ah, e é isso, Muitas gente. perguntas. Muitas perguntas. Deixa aqui nos comentários mais perguntas que a gente pode voltar e pra responder tudo que vocês Sim. quiserem. Não façam as mesmas perguntas que vocês viram que a gente já respondeu, porque senão a gente não vai responder, porque vai pular. Sejam criativos. E a gente volta na próxima. É isso. Tchau. Tchau. E se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Curte esse vídeo. Comenta, compartilha. E não pergunta, só leio tudo. Porque a gente vive da internet, então a gente precisa muito do seu compartilhamento, da sua curtida, do seu like, da sua inscrição. Vai! Nossa, tudo que eu tava calminho. Vou voltar a ser Será calmo. que tava calminho Tava mesmo? calmo. Acho Será que que tava? Ah, eu acho que eu fiquei bem calminho nesse vídeo, não fiquei, gente? Fala aí.